Caso Caconde, o cilindro voador que furou o telhado do vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos. Na manhã de 17 de maio de 1968, o vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos encontrou um pequeno artefato na soleira da porta de sua casa em Caconde, interior de São Paulo. O cilindro apresentava uma espécie de mostrador em cada extremidade, em algarismos arábicos e sinais indecifráveis. Caetano guardou o objeto em sua modesta casa, e de madrugada o estranho artefato começou a produzir forte zumbido e luminosidade, ao que ascendeu verticalmente e furou o telhado. Você vai saber todos os detalhes e conferir fotos inéditas deste caso clássico a partir de agora. Durante a grande onda de OVNIs de 1968, na manhã de sexta-feira, 17 de maio, o vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos encontrou um artefato de 15 centímetros de diâmetro e 17 centímetros de comprimento na soleira da porta de entrada de sua casa em Caconde, estação climática no nordeste do estado de São Paulo, a 290 quilômetros da capital paulista. O cilindro, que era muito pesado para o seu tamanho, apresentava uma espécie de mostrador em cada extremidade, sendo um vermelho e outro preto. Ambos apresentavam uma escala de 1 a 5 em algarismos arábicos e também continham sinais desconhecidos e indecifráveis. Inadvertidamente, Caetano guardou o objeto em sua modesta casa, de sala e quarto. De madrugada, por volta de 1 hora, na ausência do guarda que estava em serviço, o estranho artefato começou a produzir forte zumbido, a irradiar intensa claridade azulada, iluminando toda a casa e a provocar forte calor. Na foto, Caetano Sérgio dos Santos aponta para o local onde havia deixado o cilindro. Acordando assustada, a esposa do guarda, grávida do terceiro filho, pensou tratar-se de um curto-circuito na instalação elétrica e saiu às pressas de casa com seus 2 filhos pequenos, permanecendo do lado de fora. Duraram uns 15 a 20 minutos a luminosidade e o zumbido. Nesta foto de outro ângulo, o vigia noturno aponta ao local onde havia guardado o artefato, antes deste levantar voo, perfurando o teto da casa. Então, o cilindro, fazendo bastante ruído, furou o telhado, supondo-se que teria subido em voo rápido. Passados alguns minutos, tudo voltou à normalidade e os moradores entraram na casa. No teto sem forro estava o buraco no telhado, como prova da fantástica ocorrência. Nesta foto é visível o buraco que ficou no telhado da modesta casa do vigia noturno. O caso Caconde foi, à época, abordado pela imprensa e pesquisado por inúmeros ufólogos, entre eles o médico Walter Karl Bühler, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, a SBDV, e o também médico Max Berezovsky, fundador e presidente da Associação de Pesquisas Exológicas, a APEX, que são os autores das fotos sobre o caso que aparece neste vídeo. As fotos do caso Caconde nas primeiras páginas do boletim número 66 a 68, de janeiro a junho de 1969, da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, SBDV, editado por Walter Karl Bühler. No dia 25 de janeiro de 1997, em companhia do jornalista, escritor, explorador e ufólogo espanhol Pablo Vilarrubia Malso, que tirou esta foto, estive na sede da Associação de Pesquisas Exológicas, onde igualmente funcionava o consultório de Max Berezovsky, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. À ocasião, Max Berezovsky referendou o caso como autêntico e nos deixou examinar um pedaço de telha original da casa de Caetano Sérgio dos Santos e nos mostrou uma réplica do aparelho que mandou confeccionar com base no relato do vigia noturno. Nesta foto tirada por mim, Max Berezovsky segura na mão direita um pedaço de telha original da casa do vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos e na esquerda uma réplica exata do artefato que furou o telhado. A réplica exata do artefato que furou o telhado da casa do vigia noturno em Caconde, na madrugada de 18 de maio de 1968. Berezovsky nos deixou reproduzir raras fotos que tirou à época, as quais divulgo aqui em primeira mão. Cabe frisar que as fotos foram obtidas com uma máquina fotográfica analógica e posteriormente escaneadas.
As fotos tiradas por Max Berezovsky in loco em Caconde, na casa do vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos, alguns dias após a ocorrência do caso na madrugada de 18 de maio de 68. Os filhos pequenos do vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos defronte a sua modesta casa em Caconde, palco de estranhas e insólitas ocorrências na madrugada de 18 de maio de 1968. Os arredores da casa do vigia noturno. Croquis da casa e arredores e do artefato que perfurou o telhado do vigia noturno. O vigia noturno Caetano Sérgio dos Santos à esquerda, reconstituindo o caso para um pesquisador. O caso Caconde é do mesmo gênero da famosa e misteriosa esfera encontrada em 27 de março de 1974 pela família Betts em Fort George Island, a leste de Jacksonville, Flórida, bem como do pequeno disco voador capturado por alguns meninos em setembro de 1972 nos campos de arroz de Enquera, prefeitura de Kochi, na costa sul de Shikoku, a menor das principais ilhas do Japão. Em todos esses casos, os objetos eram de pequenas dimensões, apresentavam estranhas propriedades e, após ficarem de posse de seus descobridores por um certo período, desapareceram inexplicavelmente. Você pode conferir os vídeos que fiz a respeito desses dois casos aqui no meu canal e suas reconstituições completas em meu Patreon. Façamos algumas breves considerações. Se o aparelho era de origem terrena, a considerar que possuía algarismos arábicos reconhecíveis, como este teria ido parar lá e como poderia ter produzido tais efeitos luminosos e sonoros incomuns a ponto de sair voando e perfurar o telhado? Seria uma peça radioativa? O propulsor ou algum componente de um satélite, sonda, cápsula ou módulo de comando, a considerar que estávamos no auge da corrida espacial e às vésperas de pousar na Lua? Um drone ultra secreto em miniatura em testes? E se fosse de origem extraterrena, por que conteria algarismos arábicos? Como no caso da esfera dos Betts, em que seus protagonistas desapareceram da mídia e nunca mais quiseram se pronunciar, Caetano Sérgio dos Santos também sumiu do mapa. Talvez só ele pudesse esclarecer o que de fato era aquele artefato. Você pode ler esta matéria completa no meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a matérias relacionadas que também falam sobre artefatos do mesmo gênero, como os do caso Kera, no Japão, e o caso da esfera dos Betts, além de dezenas de outras exclusivas. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!